Bom dia a todos, tomando um cafezinho aqui, vamos dar gravar mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam gostando, tá? Espero que esteja legal. Se você tá curtindo, manda na descrição aí, fala, pô, legal, bacana. Se você quer um livro diferente, fala o livro que você quer. A gente vai procurando aí, vai fazendo para vocês, tá ok, pessoal? Então vamos lá, uns recadinhos básicos de sempre. Não esquece que tem um link do Telegram na descrição. Entra lá, bate papo com a gente, conversa pessoal, posta estudo, posta o que você quiser lá. Só não faça propaganda lá. E tem um Pix ali para quem quiser apoiar o canal, fica à vontade, tá? Só o valor que vocês quiserem, R$ 1, R$ 2, R$ 10, 100, 200, aí vocês põem o que quiser, tá? Então, fiquem à vontade. E vamos continuar falando do volume profile ou perfil de volume, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre análise de integridade da tendência. Então, eu vou tirar minha câmera aqui um pouquinho, tá? E vamos dar início aí ao vídeo. Lembrando aí que estamos quase acabando, pessoal. Eram 261 slides. Tá faltando 64 slides. Então a gente já tá aí no quarto final aí, praticamente. Na parte final do resumo aí. Deve ter aí mais uns 5, 6 vídeos aí para gravar. Então vamos lá. A integridade da tendência é um sinal muito interessante que o volume profile vai oferecer pra gente, tá, pessoal? Tá? Então, se... deixa eu botar maior aqui. O volume profile fornece análise contínua do perfil da seção. Então, quando estamos vendo um movimento de tendência de alta, um sintoma de um movimento saudável seria observar que as áreas de valor e, portanto, as VPOCs das seções são geradas cada vez mais altos, né? São geradas cada vez mais. Então, nesse contexto, o controle por parte dos compradores, né? Devemos buscar um recuo para áreas operacionais predispostas a uma longa incorporação. Então, o que significa? Como traduzir isso, né? Se eu tenho um contexto por parte dos compradores, tá? Eu vou ter as VPOCs aqui que vai se formando, tá? Então, quando a gente tiver uma correção, ele tem que buscar a área onde eu tive equilíbrio anterior, né? Então, onde eu tive uma predisposição para eu ter uma incorporação de contratos, a compra de contratos, para que depois ele continue o movimento, tá? Então, esse teste dessas regiões é importante para testar o poder de compra nessas regiões e continuar o movimento altista, tá? Algo que nos alerta para a saúde do movimento seria observar a sobreposição de várias áreas de valores, bem como que algumas delas se movem contra a direção da tendência, perdendo a dinâmica que ela trouxe. Já estaremos observando uma consolidação no preço que poderia nos alertar para uma mudança de caráter. Então vamos lá. O que ele quer dizer? Que a gente tem que ficar alerta porque se eu tenho numa região, por exemplo, se eu começo a olhar no gráfico lá, eu começo a ver que eu tenho uma região de vários acúmulos de volume, de dias alternados, e o preço ele fica bem para essa região e não consegue romper, a gente começa a entender que isso aqui está entrando para uma consolidação, quando ele começa a não fazer novas regiões de volume, né? Então, quando eu tenho regiões de volume em lugares diferentes, eu começo a ter uma região de volume aqui, uma região de volume aqui, uma região de volume aqui, uma região de volume aqui. Então, ele fica trabalhando aqui nessas regiões de volume. Então, a gente começa a entender que isso é provavelmente uma consideração, uma consolidação e a mudança de caráter. O que é a mudança de caráter? Tendência de alta. Quando ele faz o teste e volta, ele teria que fazer uma nova. Se ele fica trabalhando aqui nessas zonas, eu tenho uma mudança de caráter da tendência de alta para uma lateralização, não necessariamente uma reversão. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Essa mudança de potencial na percepção de valor é visualizada com clareza nos padrões P e B. Tá? Então a gente vai ver isso com clareza nos padrões P e B. Se o mercado estiver no meio de uma tendência de baixa, deixando as zonas de valor cada vez mais baixas, e um padrão BP aparecer de repente, podemos estar enfrentando o fim dessa tendência de baixa, ou pelo menos uma parada temporária. O que seria? Tá? Então vamos lá. Então eu tenho uma tendência de baixa. O que é o padrão B? Eu tenho um padrão B no volume profile, tá? Então, o preço vem e acumula aqui. Beleza, sem problema. Aí no dia seguinte, o que ele faz? O preço, ele faz ao contrário. Então ele pode fazer, às vezes, muitas vezes, um movimento assim e ficar acumulando aqui. Porque o que vai acontecer no dia? Eu vou ter um padrão P aqui. Então, quando eu tiver isso,
Então, provavelmente eu vou ter uma parada temporária nessa tendência. Então, essa mudança de perfil de B para P, de um dia para o outro, isso traz um sinal para a gente de que eu estou tendo uma mudança do paradigma de uma tendência de baixa, do caráter, para uma tendência lateral. Porque muitas vezes ele faz um rabinho, e esse rabinho é o suficiente para fazer um perfil P aqui, tá? Então, isso é importante. O fator de o mercado ter desenvolvido esse padrão P após o padrão B sugere uma mudança na percepção do valor, ao menos temporariamente. Não queremos negociar preços mais baixos e podemos estar no início de uma tendência de alta. Porque o que significa? Significa que o preço veio caindo, chegou numa região onde ficou muito barato e o mercado deu uma porrada de compra. E depois ficou em equilíbrio aqui em cima. Os compradores falaram, aqui embaixo eu não quero negociar, eu quero comprar. Mas os vendedores não querem mais vender. Então, quando faz isso, o perfil de volume ele vai dar uma rabiscadinha aqui, mas ele vai acumular aqui em cima. Então, ele vai mostrar que aqui embaixo não tem interesse de venda. Eu tenho mais interesse de compra, que vai jogar o preço para cima. Tá? Então, é isso que quer dizer. Então, traduzindo, né? Então, é como se fosse aquela exaustão de venda. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, não precisa ser assim um dia lateral do outro, tá? Pode ser até um dia abaixo. Então, o que que ele vem fazendo? Então, o preço vem caindo. Aqui eu tenho um perfil B também, ó, tá? Aqui eu não tenho nada, porque é um perfil lateral, onde ele trabalha aqui. Aí ele faz outro perfil B aqui, ó. Aí ele vai no dia seguinte e faz um perfil P. Porque ele tenta fazer uma mínima, joga para cima e vem acumular aqui em cima. Isso indica que eu posso ter um movimento de alta. Esse BP, ele pode ser assim também, tá? Essa perninha do P pode ser abaixo, igual eu falei, tá? Não precisa ser necessariamente acima. É que acima fica mais bonito, tá? Mas é isso que ele quis dizer, tá? O mesmo acontece ao contrário. Então, é a mesma lógica. Então, se eu tenho um P, que é o quê? O preço vem e acumula aqui em cima. Aí ele tenta romper, volta e volta a acumular nessa região. O que que eu vou ter aqui? Vou ter aqui um B. Então, a inversão de P para B também é um significado que eu estou invertendo uma tensão de alta para baixa, tá? O mesmo acontece ao contrário. Se estivermos procurando por uma virada de mercado em baixa, um sinal que adiciona uma força é observar o padrão PB. O padrão mais complexo à direita, porém, pode se verificar. Então, eu tenho um movimento de alta, aí eu tenho um padrão P, que é uma zona o quê? De acumulação, a princípio de acumulação. Aqui é uma tentativa de fazer um uptrust. Uptrust? O que é uptrust? Volta no Wyckoff lá, que eu falei, o primeiro livro de Wyckoff, e assiste lá para vocês entenderem. Então aqui eu tenho um uptrust que vai fazer um formato de um B nesse perfil aqui, ó. Vou botar de azul, ó. Vai fazer um formato de B aqui, ó. Porque eu não tenho volume aqui em cima para acumular perfil, porque é só um teste. E o mercado vem fazer o movimento de baixa. Tá? Então, o B nada mais é que uma tentativa, né, que um uptrust. Então, é aquele UTAD, que é o Uptrust After Distribution. É um uptrust no final da distribuição que vai fazer com que o movimento venha para baixo. Então, quando você começa a juntar essas coisas, você começa a entender, então esse perfil B é porque ele fez um uptrust. Então, se ele está fazendo um perfil B, eu posso procurar venda depois de um uptrust? Pode procurar venda depois de um uptrust. Posso vender aonde? Você pode vender a falha desse uptrust. Opa, fechei. Deixa eu tentar esse rabiscador aqui para ver. Caneta. Tá. Então, você pode vender aqui a falha desse movimento aqui, tá? Ou você pode procurar uma venda aqui embaixo também, depois que ele faz o rompimento do ICE aqui, tá? Você pode fazer as duas formas, tá, pessoal? Então, vamos lá, rabiscar, né? Então, análise da integridade da tendência, tá? Então, vamos lá, de novo, tá? No final, deixa eu botar eu prefiro um outro rabiscador, pessoal, mas é gosto. Então, no final, todos os esquemas acumulativos e distributivos, né? Então, todas as acumulações e distribuições, isso é importante, pessoal, todas as acumulações e distribuições carregam essa mudança na percepção de valor. Então, todas as acumulações e distribuições carregam mudança na percepção de valor. Tá? Então, gravem isso na cabeça de vocês. Certo, pessoal? Então, ó, esses padrões de rotação de P e B serão sempre exibidos. A gente sempre vai ter a mudança de padrão
P e B uma tendência de baixa, ou B e P virando para uma tendência de alta. Lembra? P e B tendência de alta, B e P tendência de alta, P e B tendência de baixa, tá? Sempre. Uma curva descendente no padrão P e B nada mais é do que uma distribuição que terá uma duração maior ou menor do que a que foi confirmada na direção de valor B. É possível que continuem os preços mais baixos. Então, quando eu tenho esse P e B, a tendência é que quando eu tenho esse B, eu tenho uma continuidade desse movimento mais baixo, tá? A oscilação de uma alta de um padrão BP é tacitamente uma acumulação cuja mudança na percepção de valor é possivelmente causada por preços mais altos. Então, também quando eu tenho BP, a possibilidade maior é que eu tenha um movimento altista aqui depois, tá, pessoal? Então, vamos lá. Migração da VPOC. Tá? Então, o nível VPOC atual representa o acordo de ambas as partes sobre o valor do ativo. Mas o que você lê no caso de migração de VPOC? A questão é determinar se faz sentido você ficar fazendo a migração de VPOC. Por quê? Muitas vezes você coloca para pôr a VPOC da última hora, por exemplo, né? Ou alguma coisa assim. Ou um tempo, meia hora, 40 minutos. Tem gente que faz isso só VPOC dos últimos 60 minutos, por exemplo. Né? Então, sob o princípio de que toda ação de mercado deve ser confirmada ou rejeitada, né, por sua ação subsequente, a chave é avaliar a ação do preço subsequente após a migração do ponto de verificação. Então, o que ele quer dizer? Na verdade, essa migração que ele está querendo dizer, além dessa questão, quando você vê a fuga, né, quando você vê a saída de uma área de VPOC. Então, o que é uma saída da área de VPOC? Tá? É o que ele está falando aqui. Então, essa saída ela tem que ser confirmada ou ela tem que ser rejeitada. O que é rejeitada? Ela volta para dentro da VPOC. Então, se eu tenho uma área de VPOC, tá? Então, o que a gente tem que avaliar? Se essa saída vai ser uma saída confirmada ou se essa saída vai ser uma saída que não vai ser confirmada e vai voltar para essa região de VPOC, tá? Como regra geral, se não vemos uma continuação na direção do movimento anterior sem consumir muito tempo, devemos questionar a saúde desse movimento. Então, quando você tem uma saída do movimento anterior, tá? Então, vamos lá. Deixa eu, pessoal, tomar um gole aqui. Quando a gente tem uma saída do movimento anterior, essa quebra, ela não pode consumir muito tempo, ela não pode demorar muito para confirmar. Se ela demora muito para confirmar e fica aqui, a gente tem que duvidar desse rompimento. Porque não teve força e explosão suficiente, ele tende a voltar para dentro dessa região de VPOC. Tá? É isso que ele quis falar para a gente. Como não podemos saber com antecedência se a migração seria o rompimento, a saída da VPOC, tá? Se a saída da VPOC fará sentido para continuar ou reverter, é mais útil estar preparado para ambos os cenários. Então, se eu tenho uma VPOC e eu tenho uma saída da VPOC, eu tenho que estar preparado para um cenário de que esse preço volte para dentro da VPOC e tenho que estar preparado para esse preço romper e continuar o movimento para cima. Tá? Então, eu tenho que estar preparado para esses dois casos. Né? Então, para isso, a gente vai desenvolver dois protocolos simples a fim de estabelecer diretrizes gerais para entender o que está acontecendo ali. Tá? Então, protocolo para favorecer a reversão. Então, quando a gente estiver pensando em reversão, tá? Então, a saída da VPOC. Se o movimento da tendência anterior for saudável, após a saída da VPOC, queremos que um novo impulso se desenvolva sem consumir muito tempo. Então, aquilo que eu falei. Se eu tenho uma saída, uma região, se eu tenho a saída da região, uma nova onda de impulso não pode demorar para acontecer. Primeiro ponto. A não continuidade. Se após a migração, a saída da VPOC, o preço não tiver capacidade de continuar o movimento na direção da tendência anterior, estaremos em condições de, pelo menos, começar a questionar a continuidade do movimento. Se ele demora para fazer esse movimento, a gente já vai começar a questionar. Então, ó, não sei se esse movimento está sendo bom, porque ele está demorando para confirmar, porque ele tem que ser um movimento explosivo, ele tem que ser rápido, tá? Então, consumo de tempo. Essa é uma questão fundamental. A regra geral é que quanto mais tempo o preço desperdiça com o movimento da tendência anterior, após a saída da VPOC,
mais provável que haja uma reviravolta no mercado em vez de uma continuação. Então, quanto mais tempo ele desprender para fazer esse movimento, por exemplo, demorar muito tempo para fazer esse rompimento, a maior probabilidade é que ele vá voltar para dentro da VPOC. Tá? Então, vamos lá. Se a gente quiser buscar uma reviravolta, né, no caso que ele fala que seria uma reversão, a gente tem que observar principalmente que ela começa a se lateralizar, consumindo uma quantidade de tempo relativamente grande em relação ao que fazia anteriormente durante as continuações. Então a gente tem um movimento, o que vai acontecer? O preço ele vai romper e ele vai ficar aqui, ó, lateralizando, tá? Mudança de caráter. Se ocorrer uma saída, uma migração, uma lateralização excessiva sem a possibilidade de continuar. Então ele vai ter uma lateralização excessiva que vai extinguir a possibilidade dele continuar, tá? Na direção que tinha. Então ele vai travar esse movimento. É um movimento impulsivo na direção oposta, agora aí deve aparecer um movimento impulsivo na direção oposta. Estaremos em condições de propor uma ideia operacional de reversão. Então, se a gente entende que ele tentou romper e não conseguiu, a gente pode ter um processo de reversão, que aí a gente vai começar a procurar processo de reversão. A ideia de negociar. O primeiro nível operacional que consideramos para esperar o preço e procurar um gatilho de entrada será o fim da zona de valor rompido. Se quebrar, esperaremos no alto volume negociado, e se quebrar para baixo, né? Desculpa. A gente vai esperar no VH e no VHL, né? O teste, né? E como segundo teste é a VPOC. Então, como que funciona? Lembra que a gente tem. Deixa eu ver se eu vou ter gráfico na próxima. Tem um gráfico na próxima tela. Vamos olhar o gráfico na próxima. Vai ser mais fácil de explicar para vocês. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho a VPOC, aí eu tenho a VAL e a VAH, tá? Então eu tenho essas duas regiões. Então, o que eu tenho que entender? Quando eu tenho a fuga, ele vem testar ou essa região do VAA como um primeiro ponto, ou da VPOC, tá? Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho a fuga, esse movimento, ó, essa onda impulsiva, ela não pode demorar para acontecer. Muitas vezes, esse teste, a gente consegue fazer uma comprinha aqui, ou até fazer uma compra no próprio teste, tá? Um stop curtinho, você vê que o candle rompeu para baixo, voltou para cima, você faz a compra aqui em cima com um stop curtinho aqui embaixo. Então, essa é uma operação bem viável de fazer, tá, pessoal? Então, o que a gente tem que entender é, nessa fuga dessa VPOC, ele não pode demorar para fazer esse movimento, porque se ele ficar lateralizando muito tempo aqui, tá? Isso é ruim, tá? Então, por definição, uma saída da VPOC sugere uma nova aceitação de níveis de preços. Então, se eu tenho uma saída da VPOC, que é uma zona de equilíbrio que ele ficou trabalhando ali, se ele tem uma saída, ele vai buscar uma nova aceitação de zona de preços. Então, o objetivo naquele preciso momento é que mais contratos foram negociados, mais aceitação e, portanto, a migração ocorreu. Eu tive mais contratos ou agressão de compra até que eu tenha uma migração para uma saída para uma nova zona, né? Então, a aceitação de preços mais altos, né? Então, com isso, o mercado torna-se comprador. No caso, ou vendedor se for mais baixo, tá? Saída da VPOC. Então, vamos lá. Protocolo para favorecer a continuação. Para a operação da continuação intradiária, o protocolo é muito mais simples. A saída da VPOC, né? Então, geralmente, quando o mercado pretende continuar na direção do movimento anterior, após a saída da VPOC, o preço começará uma nova dinâmica com alguma velocidade. Ó, velocidade. A urgência de continuar avançando nessa direção consumirá relativamente pouco tempo antes de continuar nessa direção. Ele precisa fazer um movimento rápido. Ele não pode ficar fazendo um movimento ali travado para depois seguir, porque isso dá dúvida desse movimento. Portanto, estamos prontos para entrar no mercado. Isso é simplesmente uma questão de esperar que nossa configuração apareça antes de entrar. Qual a configuração? Pode ser a configuração de um candle, pode ser um pivô, pode ser um gráfico de pontos, um padrãozinho no gráfico de pontos, tá?
Então, que é os 3 candlezinhos laterais lá, que é um candle de baixo, um de alto, um de baixo. Você vai comprar aqui com stop aqui, isso tudo. Aí você vai usar o seu setup de compra quando você vê que esse movimento ocorreu, tá? Então, vamos lá. Então, ó, ele foi, né? Então, tinha aqui a região, né? Tinha as regiões. Ele rompeu, não teve força e jogou para baixo. Aí, nesse caso, o que que ele fez? Como ele não deu continuidade, então ele veio para baixo, ó, movimentos para baixo. Veio testar a VHA, jogou para baixo. Tá? Então, ele se vê que ele não deu continuidade nesse caso. A gente vai ter alguns exemplos de continuidade, depois mais para frente, e não continuidade. Tá? Então, para o próximo vídeo, aí a gente vai começar a falar de stop loss, take profit e as entradas, tá? Então, eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente falar disso. Então, deixa eu só pegar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês, ver uma coisa aqui no gráfico. Então, isso que ele falou, a saída da VPOC, é bem a questão desse aqui, ó. Quando a gente tem o PB, a gente tem uma VPOC aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? Eu tenho uma VPOC aqui do dia. Então, ele tenta romper e ele não dá continuidade no movimento. Então, o que significa que esse rompimento é falso. Aí, ele faz a perninha do B e joga aqui para baixo, tá? Então, a gente vê isso aqui, por exemplo, um rompimento verdadeiro, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui uma VPOC aqui dessa região. Ele faz o rompimento dessa região, ó. Peraí, deixa eu pegar a setinha. Ele faz o rompimento da região, vem testar a região, mas ele, nesse candle aqui mesmo, logo depois que ele rompeu, ele já faz um candle de alta e segue para um novo movimento. Tá? Então você vê que ele tem que ser rápido. O movimento de rompimento, ele teria que ter confirmado nessa barra aqui, ó. Ele teria que ter confirmado esse rompimento nessa barra. Como essa barra veio fechar para baixo e não confirmou o rompimento, aí fica estranho essa barra. Deixa eu ver se eu acho mais algum para vocês aqui, ó. Aqui é para venda também, é a mesma coisa, né? Então, se a gente pensar que aqui eu tinha, né, uma região aqui, ó. Posso juntar toda essa região aqui. Eu tive um rompimento da VPOCs anteriores, que eu tinha uma VPOC aqui, ó. Tá? Eu tinha uma VPOC aqui, então eu tinha uma região de VPOC. Ele faz o rompimento para baixo, tá? Então ele faz a venda, mas ele não dá continuidade na venda. O movimento ele demora. Olha quantos candles demorou, ó. Então significa que esse rompimento provavelmente vai ser falso. Então eu posso pegar um movimento até aqui contrário se quiser. Ou provavelmente, como ele rompeu falso por um lado, ele vai vir tentar romper do outro. E olha como aqui ele foi rápido. Ele rompeu, veio testar aqui dentro, deixou um candle aqui ó, de teste aqui para dentro e já fechou aqui para cima e já continuou o movimento. Então o movimento aqui, você vê que ele foi muito mais rápido, muito mais agressivo do que esse movimento de quebra de baixo aqui. Então isso que é importante a gente sempre prestar atenção. Ok, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade aí. Tá? Então, falando um pouquinho da gente analisar as quebras dos perfis, então a quebra da VPOC. No próximo a gente vai começar a falar de take profit, stop loss e tudo mais, tá? E vamos encaminhando aí para a parte final do livro. Deixa eu ver aqui. Volta. Deixa eu salvar onde estava. Então a gente está aqui no 210, falta aí 50 slides para a gente gravar. Ok, pessoal? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Valeu!